você ligado na Globo, mais um ano vai chegando ao final e nós juntos aqui para acompanhar outra edição da Corrida Internacional de São Silvestre. A edição... Exatamente, Kleber, as mulheres já posicionadas lá na largada, todas concentradas, preparadas, e aqui no aquecimento do pelotão de elite masculino, Frank Caldeira, atual campeão, pegar uma... Não quer? Como é que tá, Frank? Frank não quer falar, tá concentrado, buscando, então, sabe da dificuldade para vencer o Robert Cheruiyot hoje, foi terminar o seu trabalho de aquecimento e depois também se encaminha para o local. A massa que faz parte da prova. Aqui à frente, os 118 atletas da elite. E começa a prova masculina. Começa a prova masculina da São Silvestre nessa edição de número 83. Um primeiro grupo de elite, um segundo grupo que são atletas com tempos mais razoáveis e depois vem toda a massa da São Silvestre. São atletas Mengo. Comemorar título como São Paulo comemorou, são pequenos exemplos que o esporte profissional, vamos chamar de profissional, dá, para que todo mundo se inspire e venha para essa luta. Por isso que as políticas esportivas, cada vez mais elas ganham espaço, né, para que a gente tenha mesmo mais gente praticando, para ser campeão ou para ser saudável. Já passamos ali pela Igreja da Consolação e chegamos à Avenida Ipiranga. São os atletas já entrando na Avenida Ipiranga. O número 89 é o Roberto de Oliveira e o número 77, o Éder da Silva. Atletas que vem largando aí, ó, olhando no relógio para pensar naquela marca dos 5 quilômetros. Pois é, e são atletas que correm provas de pista, 1.500, 5.000 metros. O Éder agora passando para as provas de rua, para as distâncias maiores. E o Roberto já estava até caracterizado ontem na discussão que ele iria ser o coelho de prova, iria puxar a prova até o quilômetro 6, 7 e está fazendo um bom trabalho, sendo marcado ali de perto pelo Éder e o William. Uma coisa que eu gostaria de dizer é que as corridas de rua acho que a corrida de rua talvez seja o esporte mais democrático. Porque aquele senhor acima dos 80 anos está numa mesma competição que um atleta, de repente, melhor do mundo no momento. Robert Cheruiyot é um dos melhores do mundo no momento, né? É uma democracia indiscutível, né? Para que todos participem. E a democracia que se estende a quem acompanha, né? É um evento que você gratuitamente acompanha, vem para a rua, observa, aplaude, participa e incentiva. Alguns homens já vão passando por mulheres que estão competindo e lá na liderança dos dias muito quentes em São Paulo, a corrida feminina começou com 30 graus de temperatura, 40% de umidade relativa do ar. O Éder já passa pelo primeiro posto oficial aí de água. Número 17, Robert Cheruiyot, bicampeão da São Silvestre. Fera. Atrás dele com o número 38, o Kiprono Mutai, outro queniano. O Frank Caldeira com a número 1, já aparece ali, ó, de azul, com o uniforme do Cruzeiro, o clube que ele representa. São 600 mil copos d'água distribuídos durante a São Silvestre para os 20 mil atletas. Cheruiyot vem com um jeito de estar com vontade, hein? E ele já conhece essas ruas, né? Venceu 2 vezes, em 2002 e 2004. Foi considerado o melhor corredor de maratona do mundo nesse ano, agora pelas vitórias e pelas melhores colocações nas 5 grandes maratonas que acontecem mundo afora. Vem cheio de moral. E é exatamente o atleta do Quênia, o Cheruiyot, aí, o número 17, que vem se revezando nas vitórias com os brasileiros. Em 2002 ele ganhou, em 2003 ganhou o Marilson, em 2004 ele de novo, o Cheruiyot, Marilson Gomes dos Santos em 2005 e no ano passado o Frank Caldeira. Quer dizer, o Brasil tem a oportunidade esse ano de, pela primeira vez, desde que a corrida passou a ser internacional, de conquistar 3 vitórias seguidas, com atletas diferentes, mas seriam 3 vitórias seguidas. Se os quenianos deixarem, evidentemente. E existia uma preocupação muito grande dos quenianos com relação ao clima, né? A temperatura muito elevada. Claro que com o tempo agora encoberto, né, esse efeito psicológico no atleta ele já diminui bastante. O atleta já se sente mais à vontade. Os quenianos estão aí, o Cheruiyot, inclusive, puxando esse pelotão aí, indo em busca do primeiro atleta, que é o Éder. Também no elevado Costa e Silva, que é conhecido aqui em São Paulo como Minhocão, né? Ele fica em cima da Avenida São João. E esses prédios todos são muitos prédios residenciais do pessoal que mora na região de Santa Cecília. E a moçada vai para a varanda, papel picado. É a participação do torcedor, da população na São Silvestre.
Frank Caldeira, o campeão do ano passado, um ano espetacular e ao mesmo tempo um ano cansativo. Aliás, muito cansativo, né? O ano que os Jogos Pan-Americanos, ouro na maratona, né? Ouro na maratona, uma prova espetacular no qual ele saiu, passou no quilômetro 30 em segundo, foi buscar a prova e acabou vencendo. Realmente um ano fantástico. Fecharia com chave de ouro essa vitória na São Silvestre. É uma prova difícil, uma prova muito complicada. Eu e o Lauter conversávamos sobre essa dificuldade da prova. E realmente, subidas e descidas é o que quebra realmente o ritmo dos atletas. A diferença agora 500 metros, a metade da São Silvestre. Enquanto isso, vão saindo do elevado Costa e Silva os homens, com 2 quenianos na frente. Robert Cheruiyot, de amarelo, com a número 17. O número 38 é o Kiprono Mutai. A boa notícia é que o Frank Caldeira chega nos 2. E o Frank Caldeira vem muito bem, não demonstra nenhum cansaço, no semblante dele ele está muito tranquilo, vem trazendo com ele os 2 irmãos gêmeos, né? O Luiz Fernando de Almeida Paulo e o Paulo Roberto de Almeida Paulo. Paulo Roberto foi segundo, chegou atrás dele na corrida da Pampulha, também está numa grande fase. Vão agora deixar o elevado Costa e Silva. Eles estão com 6.200 metros, elas com 7.500. Estão as mulheres passando na metade da prova. E a temperatura continua marcando 30 graus em São Paulo, 40% de umidade. É uma umidade considerada baixa. Considerada boa, né? Assim, os 30 graus é compatível com o que se espera de uma São Silvestre. Está até um pouco mais tranquilo do que dias mais quentes que aconteceram. Agora a umidade está baixa, surpreendentemente e agradavelmente baixa para esses atletas. Eles estão deixando o Minhocão. Passam agora pelo Largo Padre Péricles. Este vago surge aí na prova feminina, o nome de Alice Timbilili, e começa a assumir uma liderança também muito determinada, o Robert Cheruiyot, que busca o seu 3º título na São Silvestre. E Kleber, na imagem a gente viu o Patrick Vult, que ainda não tinha aparecido na prova, já assumindo o 2º lugar do lado do Frank Caldeira ali. Patrick Vult é outro queniano de 29 anos, a mesma idade do Cheruiyot, também um dos favoritos para a prova. É este número 19, Patrick Vult. O Frank vai tentando acompanhar. Pois é, e é difícil acompanhar um dos melhores do mundo, né? Patrick Vult, finalista em 10.000 metros em Sydney, vice-campeão mundial de cross-country, campeão da Maratona de Chicago há poucos dias atrás, em grande forma, tem 59,28 como melhor marca em meia maratona. É um excelente atleta, está realmente entre os melhores do mundo. Na competição entre os homens, essa é uma subidinha daquelas chatas, né? Você já vai com metade da prova, eles estão com metade da prova, os homens também. E você vai aquela subida que está levando para Avenida Rude, para Avenida Rio Branco, que são trechos em reta, mas é uma subida, sobe e desce. Quer dizer, é um esforço a mais, né? Um esforço a mais. Metade da prova para os homens. Globo, a gente se vê por aqui. Fica ali na Avenida Pacaembu, essa obra que tem o projeto do arquiteto Oscar Niemeyer, que no dia 15 completou 100 anos de idade. Um dos mais importantes. Os nossos parabéns, com algum atraso. Robert Cheruiyot começa a se destacar, hein? Pode não, deve. E são os 2 quenianos que lideram a prova. O Cheruiyot aqui à frente e o Ivut, o Patrick Ivut, na 2ª posição. O Frank Caldeira está lá naquele grupo de 4 atletas. Tem também o Luiz Fernando, né, um atleta brasileiro. Quer dizer, claro que ainda é muito cedo. Por mais que você reconheça na performance. O Cheruiyot ganhou 2 provas e teve uma que ele passou mal no meio do percurso, ficou pelo meio do caminho, né? E ele demonstra sempre muito carinho com a cidade, porque a cidade trata muito bem o Cheruiyot. Ele diz que o pessoal pede foto, autógrafo. E ele veio preparadíssimo para 2007. E interessante ver também como em cada região, em cada rua que a cidade
oferece ao percurso da São Silvestre, como a população vem às ruas, o pessoal sai de casa. Se você ainda está num trecho mais à frente e tiver afim, não custa nada esse incentivo, esse aplauso para quem está fazendo a festa da São Silvestre 2007. Aliás, a população de São Paulo tem um carinho muito grande com a São Silvestre, porque era uma prova que acontecia nas noites, né, na virada do ano, né, à meia-noite. Então agora é uma prova que acontece à tarde, então as crianças vêm, os idosos, as pessoas, e aí à distância, os atletas, as pessoas vêm curtir esse momento junto com os atletas, que é a última prova, né, esportiva do calendário nacional. Está com um pouco mais de 100 metros à frente do segundo colocado, o Patrick Wood, o líder, o Roberto Cheriot. Mas dá para chegar, hein? Dá, né? Porque o Patrick Wood, ele resiste um pouco mais ao calor do que o Cheriot. Ele mostrou isso na maratona de Chicago, que foi a maratona mais quente que já aconteceu dessas grandes provas, com chegada em 33 graus. E o Wood venceu justamente essa prova um mês e um pouco atrás. Então ele resiste bem e gosta de vir de trás. Apesar de ter um excelente atleta aí, entre esses dois aí atletas, não existe muita diferença técnica. Apesar do Robert Cheriot ser um atleta estar entre os melhores do mundo, o Wood também faz parte desse seleto grupo. Eles têm conquistado nos últimos 2 anos, contando 2007 e 2006, as grandes maratonas, os dois, né? Chicago, Boston, esse Patrick Wood ganhou a meia maratona de Praga, na República Tcheca. De Amsterdã também. De Amsterdã. E eu percebo aqui que o Lauter acredita muito no Wood e o Robson um pouco mais no Cheriot. Vocês estão empatados? Não, eu acredito um pouco mais no Cheriot. Ele já, como o Lauter mesmo disse, ele já conhece a rua, essas ruas, ele já conhece o percurso, sabe como é que funciona. Por exemplo, o próprio corpo funciona, já sentiu a dureza, como é que é difícil completar uma prova como essa, e vem cadenciado. A diferença vem aumentando um pouco, mas nós já vimos em outras edições que o atleta muitas das vezes consegue buscar lá no finalzinho, na subida da Brigadeiro, ele consegue buscar o atleta adversário. E uma curiosidade é que nesse ano a previsão é de chuva forte no finalzinho da prova. Vamos ver. Pois é. A umidade relativa ainda está baixa, 40%. O Cheriot já deu uma olhadinha. Um pouco preocupado. São 2 detalhes aí que eu percebi. O primeiro, o olhar do Patrick Wood, como ele olhava, como se ele estivesse só mirando nessa camiseta amarela, né? E o Cheriot, ele corre e cada um tem a sua carreira. Parece que ele fala alguma coisa durante a prova. Não deve falar. A respiração dele é que dá um movimento labial como se ele estivesse falando alguma coisa, né? Mas a briga é intensa, a briga é forte. E eles competem e treinam juntos desde os 15 anos, são completamente diferentes. Cheriot é mais sorridente, gosta de conversar. Já o Wood é mais sério, caladão. Mas são grandes pessoas e sob a tutela do grande Poltergar, que conhece também essas ruas como ninguém. Inclusive o Wood competiu uma vez na São Silvestre aqui em 2004 e foi pódio. O Luiz Fernando de Almeida Paula, que foi segundo colocado lá na Pampulha, como disse o Lauter agora há pouco. O irmão dele, são tão iguais que nós nos confundimos. O Paulo Roberto de Almeida Paula, que foi o segundo colocado. O Luiz Fernando é o irmão. Ali do lado, com o número 26, o Jacinto Lopes, que é da Colômbia. Também outros países sul-americanos se fazem representar na São Silvestre. O colombiano Jacinto Lopes. 9.800 metros. É uma boa ideia essa da largada com essa diferença, para que a chegada possa acontecer muito próxima, né? De repente eles podem chegar juntos, ou com uma diferença muito pequena entre homem e mulher. É um charme a mais, é uma atração a mais. Realmente traz uma qualidade especial para uma prova como essa e para as outras provas também que acontecem aqui no Brasil. E observando os resultados e o resultado, o tempo. Que homenageia Duque de Caxias, o patrono do Exército Brasileiro. E aí um segundo grupo. Continua Cheriot na frente. Lá atrás dá para ver a imagem do Patrick Wood, que é o queniano na segunda colocação. O Cheriot está olhando para ele. Quando olha e vê essa diferença aí que se mantém mais ou menos igual, é bom ou é preocupante? Ele estava preocupado, mas agora viu essa diferença tão grande que vai ficar um pouquinho mais tranquilo, né? Mas não pode ficar muito tranquilo nesse momento, porque o Wood vem cadenciado, vem determinado a buscar. Ultrapassando as mulheres. Exatamente, ó.
E eu acho que o Cheruiyot tem que estar preocupado um pouquinho, sim, porque essa prova, como a gente sempre diz aqui, apesar de ser uma prova que só tem 15 quilômetros, é uma prova difícil. Nesse momento, o Cheruiyot é o primeiro, o Yvut é o segundo, o William Naranjo da Colômbia, é o terceiro. O número 7, Luiz Fernando Paula, é o quarto colocado. Então, são o brasileiro mais bem colocado até agora, Luiz Fernando em quarto. E o Jacinto Pérez, o outro edição, desde os anos 20, que Casper Libero, o jornalista Casper Libero, trouxe de Paris, quando ele viu uma prova noturna na passagem do ano, e ele trouxe a ideia para São Paulo. São 83 edições neste ano de 2007. Aí o Patrick Yvut, o segundo colocado. Visualmente, ele tem mais ou menos a mesma vantagem para o terceiro colocado, para o Naranjo, que tem o Cheruiyot para ele. Aí o Cheruiyot chegando a 11.700 metros. Eles estão palco de grandes artistas na história da arte paulista e brasileira. Depois do Teatro Municipal, aí eles estão passando pelo Viaduto do Chá, que não tem esse nome à toa. Havia uma grande plantação de chá ali no Vale do Anhangabaú, por baixo do Viaduto do Chá. A sede da Prefeitura de São Paulo agora é aí no Viaduto do Chá. E o está a 283 metros. Ele aumentou a vantagem, hein? Tá indo embora o Cheruiyot. Um boqueirão, né? Impressionante. Na competição masculina, são 10 vitórias brasileiras, contando as 2 vitórias de Sebastião Monteiro lá em 45 e 46, quando a corrida passou a ser internacional, mas com participações de alguns atletas sul-americanos. Depois foram 8 títulos do Brasil, né? 2 do Zé João da Silva, 2 do Marilson Gomes, 1 do Ronaldo da Costa, 1 do Emerson Iserben. Tivemos a vitória do João da Mata, lá nos anos 80, e no ano passado o Frank Caldeira. Os 8 títulos brasileiros, além dos 2 do Sebastião Monteiro. E nessa fase aí mais internacional mesmo, nós temos 9 vitórias quenianas. São 9 vitórias do Quênia, 5 delas do Poltergar, que é uma que se tornou independente em 1963, só há 44 anos. E aí o Cheruiyot vem para ultrapassar a segunda colocada entre as mulheres. E vai dar certinho, né? Vão chegar homem e mulher, campeã e campeão, vão chegar à frente de todos na São Silvestre 2007. Cheruiyot sobe a Brigadeiro como quem desce a consolação, hein? Dá para ser exemplo ele para ela agora, né? Ela aproveitou, ela se espelhou um pouquinho, tentou acompanhar um pouco. É muito difícil, o Cheruiyot está muito bem. Eu acho que vai ser homem e mulher. Olha, ele vai chegando aqui na Alice. Você viu ali a imagem da Alice aqui, ó, da cabeça da Alice Timbilili, para levar com muita categoria a prova masculina, hein? Para conquistar o terceiro título dele, Robert Cheruiyot, o queniano de 29 anos de idade, campeão em 2002 e 2004. O único atleta estrangeiro que se meteu aí entre os brasileiros nessas últimas provas. Chegou, vai passar. Queniano e queniana, o líder e a líder. Passou no quilômetro 14.300. 14.300 foi o momento da ultrapassagem. Faltando só 700 metros para o fim da prova. Perfeito o cálculo. E a Timbilili não teve tanta pressão no começo, então foi um começo de prova mais tranquilo para ela. Se ela tivesse pressão no começo, talvez ela estivesse um pouco mais perto e a disputa entre os dois fosse bem próximo da chegada. Vai aumentando a expectativa para a final da São Silvestre 2007. São pouco mais de 500 metros. Daqui a pouco a curva à direita que leva para a Avenida Paulista, para a chegada em frente à Fundação Casper Libero.
O público vem e apoia, incentiva e sabe reconhecer. A grande prova de Robert Cheruiyot, a grande prova de Alice Timbilili, os dois quenianos. E o esforço, a belíssima São Silvestre da Marisete Rezende. Tá na Paulista Cheruiyot. Termômetro de rua marca 29 graus. Cheruiyot vem para completar os 15 quilômetros, para repetir o que ele conseguiu fazer em duas oportunidades, 2002 e 2004, para trazer o Quênia para a 10ª vitória nesta belíssima história do país africano nas corridas de fundo. Os principais atletas de fundo. E vem num ritmo, ela vem forte, ela vem pegando carona, a Alice Timbilili. Deu uma olhadinha no relógio. Vem para vencer pela 3ª vez. Robert Cheruiyot, 29 anos de idade. À frente dele, a linha de chegada. Robert Cheruiyot do Quênia. Ganha São Silvestre 2007. Alice Timbilili do Quênia. Chegando praticamente junto. E aí o segundo homem, Patrick Wood. O Quênia fazendo dobradinha na prova masculina. Vem aí o número 19, Patrick Wood, 29 anos, a mesma idade do Cheruiyot. Os dois coroando 2 anos brilhantes. Patrick Wood, o terceiro colocado entre os homens, chega agora. Chega agora o terceiro colocado, o número 57. Anoé dos Santos Dias, Anoé dos Santos Dias do Brasil. Anoé dos Santos Dias do Brasil. Aí o número 60, William Naranjo da Colômbia, é o quarto colocado. Não, o número 26. Número 26, o Jacinto Lopes da Colômbia. Jacinto Lopes da Colômbia. E agora, chegando na 5ª posição entre os homens, o número 28, Marildo Barduco do Brasil. Portanto, e a Maria Zeferina Baldaia chega aí na marcação. Robert Cheruiyot do Quênia, primeiro colocado, campeão masculino. Patrick Wood do Quênia em segundo, o Anoé dos Santos Dias do Brasil em terceiro, o colombiano Jacinto Lopes em quarto e o Marildo José Barduco da Colômbia, do Brasil na 5ª posição. Quênia, Brasil, Colômbia, dizendo que os dois homens estão entre os melhores do mundo e nós colocamos 2 atletas nossos no pódio. A Alice, uma das principais do mundo, e outras 4 brasileiras no pódio. O saldo da São Silvestre é bom. Fora a legião de quenianos que está treinando o Brasil e que ficou para trás, né? Foram ficando no caminho. Foi muito bom o saldo, excelente. Fechamos o ano de uma forma muito interessante. A vitória de 2 grandes atletas que nos visitaram novamente. Os grandes atletas do mundo voltam a nos visitar na São Silvestre. Isso é muito bom. Olha a bandeira do Atlético Mineiro. Qual seria o motivo da bandeira do Atlético Mineiro? O campeão da São Silvestre do ano passado, campeão pan-americano da maratona, da Volta da Pampulha, em Minas, em Belo Horizonte, é o Frank Caldeira, que corre pelo Cruzeiro de Belo Horizonte. Então, já completamente adaptados às rivalidades futebolísticas do Brasil, os 2 quenianos usam a bandeira do Atlético Mineiro. Tá certo. É uma rivalidade saudável. Muito saudável, realmente muito saudável. Vale essa rivalidade, vale termos aí essa brincadeira no final, mas temos que reconhecer, realmente o futebol tem sempre que ter o seu ponto máximo de alguma forma dentro de uma competição como essa, e merece também, porque o nosso Campeonato Brasileiro foi um campeonato muito bom, um campeonato que teve aí a arrancada do Flamengo, tivemos aí a insatisfação e o desprazer de ver aí o Corinthians descendo para a segunda divisão, mas vamos torcer para que no ano que vem nós tenhamos aí um Campeonato Brasileiro muito bom. Aí está o pódio. Agora o pódio, não é, que conta com os 10 principais atletas da São Silvestre. E eles ficam ali, ó, lado a lado. Campeão, campeã, vice, enfim.
o pódio da São Silvestre com os 10 principais atletas da prova de 2007. 2007 que vai chegando ao final, 2007 com muitas atrações e muitas emoções que o esporte nos reservou. Vitórias, derrotas para aprender, vitórias para comemorar. Ele termina com a São Silvestre. E o ano que vem, você não perde por esperar. O ano que vem tem muita atração para você conferir. 2008 é o ano do Dragão, é o ano dos jogos. Com muita alegria, que todos nós estejamos sempre juntos, curtindo as emoções do esporte, as alegrias do esporte em 2008. Feliz Ano Novo!